ar mais um programa Histórias e Conquistas e hoje numa edição muito especial. Nós estamos aqui na Universidade do Vale do Itajaí para conversar com o professor Dr. Josemar Soares. O Dr. Josemar já esteve no nosso programa no ano passado. Ele é professor do curso de mestrado e doutorado em ciência jurídica. Falamos da sua trajetória profissional e também dos anseios, das angústias humanas, de por que muitas pessoas não conseguem realizar os seus objetivos. E hoje ele retorna ao nosso programa para compartilhar uma nova conquista. Ele lançou nesse mês de outubro o livro Consciência de Si, Direito e Sociedade. O programa está imperdível, principalmente porque é final de ano e eu tenho certeza que você quer realizar todos os seus sonhos em 2019. É isso? Professor Josemar, muito obrigada pela sua disponibilidade. É sempre uma honra, uma alegria poder te receber. Muito obrigado por esse convite. Esse programa, eu já falei para você, é um estímulo de inteligência e de realizar. Nós temos tantas coisas que às vezes nos tocam para tirar a vontade, para desestimular, para de algum modo ser um impeditivo para fazer uma história de valor, né? E eu acredito que esse programa ele é altamente pedagógico, ele é um instrumento de civilização, sim, na medida que de modo real, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas, buscando na narrativa de cada um, mesmo diante das suas dificuldades, como é que as pessoas conseguiram fazer para construir uma história, que é a tarefa que cada um de nós humanos temos. Então, para mim é uma alegria, é uma honra voltar a esse programa, que é um espaço de inteligência viva na minha percepção. Muito obrigada. Pessoal, quem quiser conferir a primeira entrevista do Josemar, está lá no YouTube da TV Univale e do Histórias e Conquistas. Relembrando um pouquinho. O Josemar, pelo que eu lembro, ele teve uma infância difícil. Aos 13 anos de idade saiu, tomou uma decisão importante na sua vida, buscou já a sua autonomia humana. Posteriormente se descobriu como professor, já dava aula, gostava de brincar de dar aula. É mais ou menos isso, né, Josemar? Isso. Inclusive, esse final de semana a gente estava num evento sobre desenvolvimento humano e o tema era virtualidade, que é o processo de conseguir captar, colher um tipo de estímulo metafísico, um tipo de elan vital, um tipo de proposta interna que tem sede, vontade de se tornar história. E com inteligência a gente tem que capturar isso dentro de si e ser fiel a esse projeto e fazer disso uma passagem por essa vida que seja de valor para si como pessoa, como história, mas que também na sociedade isso tenha um tipo de serviço, tenha um tipo de contribuição com as pessoas. Eu parto da ideia de que ontologicamente cada um de nós tem um tipo de estímulo a fazer muito genuíno. E que na medida que a gente vai se conhecendo como pessoa, na dialética, nas relações com o mundo, com as atividades, a gente vai vendo, no fundo, aquilo que tem como um dom, ou seja, uma facilidade. Tu nem precisa fazer tanta força, tanto empenho para aquilo brotar e escorrer pela vida, né? Então, desde cedo, e eu hoje penso muito sobre isso, quando retomo a minha carreira, retomo minhas atividades, afinal de contas, o que eu fazendo nessa minha experiência aqui pode ser uma completude para mim e servir as outras pessoas de algum modo, de modo humilde, óbvio que eu não penso que posso fazer uma coisa gigantesca ou ter um tipo de heroísmo e tal, mas percorrer a história fazendo alguma coisa de valor interno e que seja um contributo social, eu acredito que dá um sabor, dá um prazer como existência e um bem-estar. Porque a gente fala tanto em bem-estar orgânico, físico, emocional, e eu entendo que bem-estar se adquire com muitas coisas, muitas coisas. É por isso que a gente tem que estar inteligente para conduzir tudo isso, mas principalmente conseguir colocar a própria energia numa ação que realize algo de valor. Você acredita que todo mundo tem, então, o seu dom especial?
Acredito. Tanto é que tem pessoas... E o que é o dom no sentido filosófico, no sentido psicológico? O que é o dom? É algo que eu ganhei de graça. Então tem pessoas que pegam um instrumento, Jesus, dá até um nervoso, porque a pessoa senta ali e dali um pouco começa a brincar e daqui um pouco tira uma música. Eu, por exemplo, no colégio interno tinha esse tipo de colegas e eu tinha que pegar aquele violão e ficar lá um tempão para conseguir tocar. Mas em compensação, quando nós tínhamos lá no sábado à noite aula de canto e tal, algumas pessoas, meu Deus, para poder afinar a voz era uma guerrilha, tinham que treinar e tal. E eu tinha uma facilidade também com algumas coisas do gênero. Então, cada um de nós tem algumas facilidades. Agora, claro, o que eu observo? Tendo em vista as nossas facilidades, a gente fica preguiçoso em outras áreas. Então, eu tenho facilidade em matemática, o que eu faço com história? Não gosto, não sei o quê. Então, isso acaba nos criando depois um problema, porque na condução da vida, da nossa jornada existencial, eu não posso me garantir só pelo meu dom. Não adianta só eu ter facilidade em música, eu vou ter que ter capacidade de relações interpessoais, eu vou ter que ter gestão de tempo, eu vou ter que ter uma capacidade de lidar com as minhas iras, com as minhas dificuldades, né? E aí a gente já começa a entrar um pouco também no que a gente vai falar depois, que é o livro Consciência de Si, Direito e Sociedade, que é essa falta de competência de reconhecer algumas dificuldades que eu tenho nas relações com os outros. Então, tu vê, são tantas competências que a gente precisa. Então, o dom não nos salva. É uma coisa especial que a gente tem. Você, por exemplo, dá para observar que você tem uma facilidade de comunicação, você fez muitos cursos, você se investiu nisso, mas você tem um tipo de brilho quando se propõe a isso. Por isso que o teu programa, inclusive, tem sucesso, porque você tem... Isso de natureza, não é algo que a gente... Então, tu vê alguns jogadores de futebol, por exemplo, o indivíduo chega ali, ele tem um tipo de dom de desenvolvimento psicomotor. O cara faz uma jogada, coisa mais linda. E se tu colocar uma outra pessoa, treinar, ele vai ter que treinar muito, muito, muito. E agora, se uma pessoa tem um dom e ainda treina, ele consegue uma excelência, né? E daí nós estamos falando em pessoas de alta performance, né? E todos nós temos algumas coisas que são mais fáceis, mas tem as outras que não são fáceis e que a gente não gosta, que precisa aprender e desenvolver. Não dá só para fazer o que é fácil. Professor, eu quero entrar dentro desse assunto que eu acho extremamente interessante. Eu sei que você, na época, já me comentou que tinha o anseio, a vontade de escrever esse livro, que é o Consciência de Si, Direito e Sociedade. Vamos lá. De uma forma geral, o que é ter consciência de si? Muito bem. É uma pergunta muito especial. Muito obrigado pela pergunta. A consciência de si, em geral, é uma consciência estática. Ou seja, como é que eu sou, como é que eu estou. Então, quando a gente fala em consciência, ter consciência de si, em geral é uma consciência estática. O que eu gosto, o que eu quero, quais são os meus planos, quais são minhas virtudes, quais são minhas dificuldades, até meus vícios, né? Então, essa é o que eu já fiz na minha história? Uma consciência de si um tanto estática. Mas a consciência de si que eu proponho nesse livro é a consciência de si em movimento. Então, consciência de si como conceito estabelecido nesse livro é um termo em alemão, Selbstbewusstsein, ou seja, a consciência de como eu entro em relação com o mundo e me dou conta dessa minha relação com o mundo. Então, consciência de si nesse livro significa o construto desse movimento de uma pessoa que tem desejos e por ter desejos vai ao mundo buscar a satisfação dos seus desejos e ao ir ao mundo buscar a satisfação dos seus desejos, ele encontra as dificuldades do mundo, as dificuldades de adquirir aquilo. Às vezes falta conhecimento, às vezes falta estratégia, às vezes falta empatia. São tantas as situações de quando eu me coloco em movimento para satisfazer um pequeno desejo, que seja um copo d'água. Onde é que está a água? Nessa sala, por exemplo, onde é que está a água? Né? Eu vou ter que me colocar em movimento para satisfazer aquilo. E eu tenho que começar a me dar conta de que, saindo para satisfazer os desejos, eu encontro o mundo, encontro outras pessoas, encontro as regras, encontro as instituições, encontro os meus limites e os limites de tudo isso.
E eu vou me dando conta, então, quem eu sou em movimento e o quanto essa minha jornada de sair de si, ir ao mundo, voltar a si, vai construindo a pessoa. Então, consciência de si nesse livro é esse construto que alguns indivíduos conseguem fazer de quem realmente são, tendo em vista os desejos orgânicos, os desejos existenciais e o movimento de satisfação desses desejos no mundo, tendo em vista as circunstâncias, as culturas, as pessoas que ele convive, aquele tipo de família, aquele tipo de comunidade, aquele tipo de instituição que rege a vida dele, e ele vai se notando no meio de tudo isso e vai tendo clareza o que é ele, o que são os outros, o que é a cultura, o que é a proposta contemporânea de vida que ele está inserido e como se conduzir no meio de tudo isso. Então, algumas pessoas vivem no automático, buscando as suas satisfações, às vezes de um modo um tanto superficial, ou de um modo às vezes vaidoso, ou exibicionista, e vão fazendo isso. Falar em consciência de si é falar em alguém que tem uma reflexão viva, constante, não só analítica, mas observativa de como está se construindo e como já foi e que não serve mais. Então, consciência de si é um senso que a pessoa adquire num tipo de maturidade e desenvolvimento humano. Então, podemos dizer, nesse livro, nem todo mundo chega à condição de consciência de si. O Kant já falou isso antes, o esclarecimento. A maior parte das pessoas não chega ao esclarecimento, fica na menor idade, não alcança uma noção de si, da vida em sociedade, de que ele tem que satisfazer dos seus desejos, mas os outros também. Ou seja, muitos de nós veio aqui, está satisfazendo algumas coisas, mas não se dá conta desse processo todo de construção de si na medida da dialética, da relação com o mundo e consigo mesmo, porque eu tenho meus diálogos internos, você também tem, né? As pessoas que estão agora nos assistindo também têm seus diálogos internos. Vão lá, trabalham de dia, chegam em casa, observam o que aconteceu, retomam alguns comportamentos, têm humildade para mudar alguns, notam que algumas coisas foram inadequadas. Algumas pessoas não, saem criticando todo mundo, se colocam numa condição de vítima, se deu errado nunca fui eu, né? E são pessoas difíceis de convívio, né? Então, a consciência de si é um estado de desenvolvimento que o ser humano pode chegar, não necessariamente chega. Doutor, nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o Dr. Josemar Soares. Ele é professor do curso de mestrado, doutorado de Ciência Jurídica da Univale, também é filósofo e retornou ao nosso programa porque ele lançou esse livro, Consciência de Si, Direito e Sociedade. Há pouco nos deu uma explanação maravilhosa sobre o que é consciência de si e me gerou uma dúvida quando eu peguei esse livro. Doutor, essa capa, dá uma olhada na capa, pessoal. Mas então, um dos argumentos que é presente dentro dessa obra é a mudança de ideia de sociedade, o papel das instituições, a sustentabilidade social, né? Porque nós temos algumas dificuldades sociais, as guerras, os conflitos, as dificuldades de migrações, tudo isso são dificuldades que, inclusive, nos grandes conflitos existem. Nós tivemos, em torno de 1800, 1806, 1812, um fenômeno que teve uma mudança muito grande nos paradigmas sociais, jurídicos e uma figura que filosoficamente é muito reconhecida, que é a figura de Napoleão. Tanto Kant, diz que Kant era um cara muito disciplinado, que dificilmente perdia o horário da sua caminhada, mas que perdeu um dia porque estava lá recebendo as notícias das guerras do Napoleão. E o Hegel, que é um filósofo que é a base desse livro também, quando fala sobre as mudanças políticas, um novo cenário, que é inclusive o cenário do constitucionalismo moderno, onde essa figura foi tão importante, o Hegel gosta muito do Napoleão.
E o Napoleão estava vencendo as guerras de um jeito fantástico e levando uma outra concepção de sociedade, enfim, ao modo dele. E os germânicos não conseguiam mais travar o Napoleão. Os germânicos, nesse momento, tinham soldados bem treinados, tinham poder aquisitivo, tinham estratégias de guerra, e Napoleão, com pessoas não tão bem formadas, sem tantas condições, vencia uma batalha atrás da outra. E nesse momento os germânicos resolveram, a Áustria, a Prússia, enfim, resolveram que nós precisamos dar um jeito, senão vamos acabar de joelhos. E nisso eles chamam os chamados reformadores, que são russos, são um grupo de em torno de 10 pessoas que vêm reformar os exércitos, para tentar então barrar esse crescimento do desenvolvimento das ideias do Napoleão e de todo esse movimento social que ele acaba implantando com as suas ideias. E tem um efeito inclusive na questão constitucional. O que nós observamos ali? Que tinha que fazer uma mudança de cultura, e esses reformadores, isso está numa obra chamada Batalha de 1812, do Clausewitz, onde ele mostra como é que isso foi feito. Pegaram e colocaram na corte marcial os comandantes daqueles exércitos que estavam perdendo, pegaram novas pessoas e começaram a formar essas pessoas. Formaram com o quê? Primeiro com aula de filosofia. Esses novos comandantes deveriam ter aula de filosofia, porque tinham que conhecer profundamente princípios humanos, ter um tipo de coerência nos seus argumentos, ter ideias fortes, porque se alguém quer conduzir um projeto, algo que possa dar certo e ter sustentabilidade, tem que levar em consideração algumas premissas de base da vida, que no caso Napoleão levava, que era a liberdade, que era uma nova sociedade. Então, ok, se nós queremos que as pessoas coloquem a vida em risco, que é uma batalha, por exemplo, por que essas pessoas vão colocar a vida em risco? Por que ideias? Por que projetos? Ou seja, quem não tiver uma boa base de filosofia, e aí filosofia no sentido genérico, filosofia política, filosofia do direito, filosofia no sentido antropológico, do homem, da vida, da existência, do que vale a pena, de ética, como que vai convencer alguém a colocar a própria vida em risco? Ou seja, precisava de aula de filosofia. Mas não bastava só aula de filosofia, precisava aula de literatura, que era a psicologia da época. Ou seja, era quem entendia sobre as paixões, sobre os desejos, sobre a alma humana. Porque como é que tu vai falar com alguém se não conseguir, de algum modo, ter uma dimensão emocional? Não contata as emoções da pessoa? Então precisava entender sobre as emoções, sobre o ser humano nessas condições. Então aula de literatura. E claro, ninguém vai vencer uma guerra só com filosofia e literatura. Depois, aula de estratégia de guerra. Pasmem, em 1806, Napoleão está dentro de toda a Prússia. Em 1812, os germânicos estão dentro de Paris, com essa mudança de racionalidade, de convicções. Então, quando esse livro todo tem uma base dessas discussões também, tanto na perspectiva de cenário de sociedade, de sustentabilidade social, como nas questões de construção das instituições, das regras, das questões constitucionais, tudo isso, eu escolhi uma obra, um quadro que está no Museu de São Petersburgo, no Hermitage, que fala sobre as guerras napoleônicas, quando os russos e os germânicos, então, a ideia era a Germânia, era uma ideia, né? Conseguiram trazer Napoleão de volta, com todo esse preparo, esse desenvolvimento que a gente falou aqui. Então, essa é um pouco a peculiaridade da capa. Com relação à consciência de si, direito e sociedade, de uma forma geral, como é que você acredita que tem que haver essa consciência, né, com relação à sociedade, ao direito? Então, nessa obra, a primeira parte dela, eu faço uma fundamentação sobre as condições do humano. E aí, por isso, esse conceito consciência de si, que é um conceito dentro da filosofia muito conhecido, discutido e que já foi cenário para discussões das mais diversas questões sobre sociedade. Esse conceito sempre ele é uma premissa de base. Uhum. A consciência de si, então, ele é um conceito do indivíduo que consegue se desenvolver, se notar que ele é um fruto também da relação com os outros, dessa dialética, da busca de satisfação dos desejos, mas principalmente quem chega à consciência de si consegue reconhecer o outro também como uma consciência de si. Ou seja, aquele que eu encontro, dois, enfim, as pessoas que eu convivo, elas também estão querendo se realizar, querendo satisfazer seus desejos, e eu preciso reconhecer ela como um ser existencial e, num segundo momento, como alguém que faz parte da minha comunidade.
que faz parte de um modo de vida que eu também escolhi ter. Ou seja, eu sou um Mitglied, um membro dessa comunidade, me reconheço nas regras dessa comunidade e essas outras pessoas também se reconhecem nessas regras dessa comunidade, que num primeiro momento são regras morais. E aí nós convivemos bem através de uma moralidade. Mas é óbvio que em alguns momentos, por uma questão de desejo, de necessidade, de circunstância, eu acabo não seguindo isso e satisfaço os meus desejos. Então não basta só aquele acordo de moralidade. Eu preciso de um acordo jurídico, de uma norma posta que, inclusive, se for o caso, terá uma coerção. Mas diferente de Kant, que vai construir toda uma sociedade jurídica baseada na coerção, se tu não fizer, tu vai ser preso, vai perder a liberdade, vai ter que pagar uma multa, nessa perspectiva, não. A ideia de aderir à sociedade, de ser um membro daquela comunidade, é porque eu me reconheço naquelas regras, eu me faço parte daquelas regras, ou seja, aquela regra não é um direito abstrato porque está na Constituição, porque está num tipo de tratado, porque faz parte da cultura jurídica daquele lugar, não, eu sou aquilo, eu me vejo naquilo. E daí nós conseguimos pular de uma das principais dificuldades sociais no que se refere à efetividade do direito, que é a pessoa não se reconhecer naquela regra. E tem um capítulo do livro que eu falo sobre isso, sobre o direito abstrato. Então, muito do nosso direito vira um direito abstrato, porque uns nem têm identidade com aquilo porque são ignorantes, não conhecem, mas tudo bem. Não podemos admitir que não conhecendo não está submetido a ele. Mas mais do que isso, eu não vejo que aquilo é um bem para mim como pessoa, como cidadão e como comunidade. Então, se eu quero ter uma sociedade sustentável, que consegue dar um bem-estar humano, que consegue dar desejo das pessoas estarem em sociedade, as regras têm que serem algo que a pessoa se identifique. Só que para isso acontecer, as instituições têm que fazer um tipo de trabalho de desenvolvimento, de pedagogia social, que a gente chama de Bildung, nessa obra de formação. Então, a família, a sociedade civil e o Estado têm um movimento que precisam estimular para que os indivíduos deixem de ser só seres desejantes e que buscam satisfazer os seus prazeres e os seus desejos, mas que eles se tornem consciências de si e com isso consigam reconhecer as outras pessoas como também alguém que precisa se realizar. Isso deve ser feito através da família, através da sociedade civil e através do Estado. Quando alguma dessas instituições não faz o serviço, sobra para uma só. E aí nós temos o excesso de Estado, o excesso de família, o excesso de sociedade civil. Então a ideia é que essas três instituições façam a sua parte para que os indivíduos consigam se tornar consciências de si e com isso se tornem Mitglied, membros de uma comunidade que se reconhece na sua legislação como o melhor modo de viver ali. E aí nós não precisamos de instituições tão coercitivas. E a vida também não fica sempre nessa perspectiva de ser vigiado para poder ter uma conduta adequada. Doutor, para finalizar, uma pergunta rápida, uma curiosidade minha. Você que trabalha na área há 20 anos na área de desenvolvimento humano, qual que é o maior desejo do ser humano? Olha, o ser humano, no meu entendimento, tem um grande desejo, que é protagonizar uma história com os outros humanos. Eu cada vez mais observo isso, que nós temos um impulso muito grande de ir ao mundo, estar com os outros, viver com os outros, construir com os outros. E isso é um impulso fantástico, especial. E por isso que nós precisamos nos capacitar muito para entender esses nossos impulsos, porque alguns são narcisistas, alguns são tanto, e o modo de lidar com esses desejos, esses impulsos de fazer as coisas com os outros, pode se tornar um pouco psicótico também, ou seja, eu só penso naquela satisfação daquilo e da minha vida. E aí eu perco essa ideia de coletividade, de vida em conjunto, e ali começa uma das principais causas dos conflitos e dilemas para aquele indivíduo e depois para a comunidade. Então, uma das coisas que o ser humano mais gosta é realizar e realizar com outros,
Por isso a gente precisa ter clareza da importância das regras, da importância dos acordos, das renegociações, seja na família, seja com os colegas de trabalho, seja com a própria sociedade. De tanto e tanto tempo tem que repactuar. Doutor Josemar, nós temos que finalizar o nosso programa, é uma pena. Então, em março, abril, você vai lançar um novo livro e vai retornar ao Histórias e Conquistas para nós continuar o nosso bate-papo, é isso? Muito obrigado. Eu venho sempre que me convidarem. Como eu disse, esse programa é um programa de inteligência humana viva. Eu acredito que nós precisamos ter mais programas como esse, que de fato colhem pessoas que de um modo humano, com erros, com acertos. Nós não somos heróis. Eu acredito que as pessoas que vêm nesse programa são pessoas que se empenham e são coerentes com algumas condutas para realizar um projeto. E todos nós temos essa condição. Então, para mim é um grande prazer, desejo mais sucesso, entendo que esse programa ele é uma pitada de carinho à inteligência e ao desenvolvimento humano para todos que assistem. Parabéns por você conduzir esse momento de inteligência que é esse espaço de mídia. Muito obrigada. Quero fazer um agradecimento também especial para o Serginho. Um beijo bem grande, muito obrigada pela produção do meu make, do meu hair. E a você, nosso telespectador, nosso carinho, uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus e até semana que vem.